Desafio emocionante. Gerente zomba, mas fazendeiro revela surpreendente transformação. A pequena cidade de Campo Verde nunca viu uma disputa tão intensa. De um lado, Carlos, o gerente prepotente de uma multinacional, que se achava o rei do mundo. Do outro, José, um humilde fazendeiro de 50 anos, conhecido por sua dedicação à família e suas raízes profundas na terra. Enquanto Carlos zombava das tradições e da forma simples de viver de José, o fazendeiro mantinha sua postura firme e digna, embora a dor das humilhações do passado o assolasse. A vida em Campo Verde não era fácil para José, mas sua fé inabalável nos valores familiares e seu trabalho árduo eram seus maiores tesouros. Em uma manhã ensolarada, enquanto revisava sua plantação, José teve uma ideia ousada: unir a agricultura sustentável à tecnologia. Aquele pensamento chanceava em sua mente como um raio de sol em um dia nublado. Ele sabia que os desafios seriam enormes, mas contar com o apoio incondicional de Maria, sua esposa amorosa, e dos filhos Pedro e Ana, lhe dava um combustível a mais para seguir em frente. Os ventos de mudança sopravam, e ele estava decidido a mostrar que a tradição e o amor pela terra podiam andar juntos em harmonia. José, isso pode ser o que precisamos para virar o jogo, disse Maria, com os olhos brilhando de esperança. O coração de José disparou. Ele sentia a urgência daquela oportunidade, mas as críticas de Carlos ainda pairavam como uma nuvem escura sobre sua mente. Quando a notícia da competição de inovação agrícola se espalhou, a cidade ferveu. José se inscreveu com a esperança renovada de provar seu valor, mas o estigma de ser chamado de camponês por Carlos ecoava a todo instante, como um grito ensurdecedor. A competitividade entre eles ferveu, e as provocações de Carlos só serviram para adicionar pressão na já difícil jornada de José. Você acha que pode competir comigo, seu simples fazendeiro? Carlos dissera, fazendo todos na sala gargalharem. José respirou fundo, sentindo o peso do olhar da comunidade em suas costas. Assim que a competição começou, ele se viu diante do desafio da sua vida. O estresse era palpável. As noites sem dormir, os pesadelos com a falência e as inseguranças persistentes eram como sombras que nunca se afastavam. Mas ao olhar para a face esperançosa de seus filhos, José sentiu uma chama de determinação reacender em seu coração. Ele não estava apenas competindo, estava lutando pela dignidade de sua família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As ideias de José começaram a fluir. Ele desenhou um plano que ia muito além do que Carlos poderia imaginar. Com as inovações que trouxeram uma nova vida para suas plantações, o ambiente ao redor começou a mudar. O olhar de admiradores crescia na comunidade, e os murmúrios de dúvida começaram a se transformar em rostos curiosos. José estava prestes a provar que a coragem e o amor familiar podiam, sim, desafiar até as maiores prepotências. E agora, à medida que o grande dia se aproximava, o que estava em jogo não era apenas a vitória, mas o coração de Campo Verde. Poderá José, o humilde fazendeiro, surpreender a todos e mostrar que, no final, o que realmente importa são as raízes que nos sustentam? A tensão crescia, e o destino de uma vida inteira estava prestes a ser decidido. O sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, como se o próprio universo estivesse celebrando o dia mais importante da vida de José. A competição estava prestes a começar, e a ansiedade pulsava em seu peito como o tambor de uma bateria. Ele havia passado semanas entre a terra, a tecnologia e suas anotações, e agora era hora de apresentar seu sonho. Vamos, papai! Você consegue! Exclamou Ana, segurando a mão de Pedro, que olhava para o pai com a admiração que só as crianças possuem. Maria estava ali também, seu olhar transbordando amor e apoio. José sentiu que o calor dessas emoções era mais poderoso do que qualquer crítica de Carlos. Chegava o momento de entregar seu projeto.
O auditório da cidade estava lotado, e os olhares estavam fixos nele. José respirou fundo, sentindo o perfume da terra que o acompanhava em sua jornada. Ele já estivera ali antes, como um mero espectador, mas agora cada um daqueles rostos eram testemunhas da sua luta, da sua transformação. Bom dia a todos! Começou ele, a voz vacilante, mas cheia de convicção. Hoje, não estou aqui só para competir. Estou aqui para mostrar que a inovação pode coexistir com a tradição. Que não precisamos abrir mão do que somos para avançar. A minha proposta vai revolucionar a forma como cultivamos, unindo a sustentabilidade e a tecnologia de maneira eficiente. E assim, José começou a explicar sua ideia. Ele apresentou um sistema que usava sensores para monitorar a umidade do solo e drones para auxílio no plantio. Ao redor, os rostos mudaram. Os risos sarcásticos de Carlos se apagaram, dando lugar a expressões de interesse. José fez uma pausa e olhou para a plateia. Aqueles que um dia o viam como um simples fazendeiro agora testemunhavam um homem que desafiava expectativas. Com essa técnica, vamos reduzir desperdícios e aumentar a produção. Isso não é apenas bom para nós, mas para toda a comunidade. A terra que nos alimenta também pode nos tornar mais fortes. A emoção de suas palavras ecoou no ambiente. A plateia começou a murmurar, e José sentiu um frio na barriga. Ele sabia que ainda havia um inimigo ali. Carlos ainda não tinha dado seu veredito. O gerente se ergueu, sua presença imponente fazendo o ar vibrar. José, você ainda acredita que pode se igualar à grandeza da tecnologia que a minha companhia já desenvolveu? Você é apenas um fazendeiro. As palavras vindas dele eram como um golpe, mas José se manteve firme. Carlos, grandeza não é medida apenas pela tecnologia, mas sim pelo coração e pela nossa conexão com a terra. Ela nos ensina sabedoria, paciência e respeito. Os aplausos começaram a soar pelo salão, e José sentiu a energia crescer ao seu redor. O apoio da comunidade era palpável, como uma onda de encorajamento. Mas o desafio não estava acabado. Carlos, em um gesto impetuoso, anunciou: se você acha que pode fazer isso, que tal fazermos uma demonstração ao vivo na minha propriedade? Vamos ver quem realmente entende de tecnologia. José gaguejou, sua mente girando com a ideia. Um teste real em um dos mais modernos ambientes agrícolas. Era uma oportunidade de ouro, mas também um grande risco. Ele sabia que tinha que estar preparado para o que estava por vir. Vou aceitar o desafio, disse, com a voz firme. A plateia irrompeu em aplausos e gritos de apoio. A tensão estava nas alturas. A cidade inteira estava prestes a ser testemunha de uma batalha épica. Esse momento, assim, colocava em jogo não só a vitória, mas o legado de uma vida inteira, o orgulho de sua família e a esperança de uma comunidade. Poderia José, o fazendeiro, conseguir a proeza de transformar sua ideia em realidade? A pergunta ressoava forte enquanto as luzes se apagavam, e o futuro de Campo Verde estava prestes a ser decidido. O dia seguinte já amanhecia, e José estava de pé antes do sol. A ansiedade pulsava mais forte do que antes, como se o universo estivesse sussurrando em seu ouvido que algo grande estava a caminho. Ele olhava para a pequena horta que tinha em frente de casa, cada planta parecia um testemunho silencioso de suas lutas e conquistas. Você está pronto, pai? Perguntou Pedro, sua voz doce era como um raio de sol. José sorriu, enquanto passava a mão sobre a cabeça do filho, tentando disfarçar o frio na barriga. No fundo, sabia que a tensão não era apenas sua, mas era compartilhada por Ana e Maria. Estavam todos juntos, como uma verdadeira equipe, dispostos a vencer. O compromisso estava agendado para aquela tarde na propriedade de Carlos. José organizou seus materiais, ferramentas e protótipos com um cuidado quase ritualístico. Seja o que for que aconteça, eu não vou me deixar abalar, prometeu a si mesmo. Ao chegarem ao local, o clima era denso, como se a atmosfera concentrasse a tensão do confronto. A propriedade de Carlos era um marco do avanço tecnológico, com máquinas enormes e campos perfeitamente alinhados. Ele se sentia um peixe fora d'água, mas isso não fazia sua determinação esmorecer. Os dois se encontraram no centro do campo. Carlos, com seu olhar de superioridade,
tinha as mãos nos quadris e um sorriso cínico no rosto. Vamos ver o que você tem, fazendeiro. Se suas ideias são tão boas, com certeza fazer isso ao vivo não será um problema, certo? José respirou fundo e começou a explicar cada passo do seu plano. Ele iria utilizar um sensor móvel de umidade que havia montado com acesso à internet e coletar dados em tempo real. Assim, poderemos irrigar apenas quando necessário e economizar água, recursos e energia, disse ele, tentando transmitir confiança. A demonstração começou, e o ar estava carregado de expectativa. José ativou o aparelho e a tensão aumentou. Ele viu as luzes piscando e o sensor funcionando. Aqui está, Carlos. Isso é tecnologia aliada à natureza. A plateia já havia se formado, as pessoas observavam silentes, e Ana e Pedro eram o suporte emocional que ele tanto precisava. Mas então, algo inesperado aconteceu. A conexão com o sensor falhou. O silêncio cresceu, e um frio gelado envolveu o coração de José. As faces da multidão mudaram. Ele podia sentir o olhar de Carlos, satisfeito com a falha. Viu só? Isso é o que eu chamo de amadorismo. A risada de Carlos parecia ecoar em seus ouvidos, levando um peso a mais sobre seus ombros. Não, não! Murmurou Maria, enquanto seus olhos brilhavam com preocupação. José sentiu uma onda de desespero, mas lutou contra isso. Calma, calma, sussurrou para si mesmo, enquanto tentava reiniciar o sistema. Ele olhou para seu filho e sua filha. Pedro piscou para ele, como se dissesse, vai dar certo, papai. Esse pequeno gesto fez sua adrenalina subir. Não é hora de desistir. É hora de lutar, gritou internamente. Com um movimento firme, começou a ajustar as configurações. Depois de alguns minutos que pareceram eternos, o sensor finalmente começou a funcionar novamente. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Ele sorriu, pegou a tablet que havia levado e mostrou os dados em tempo real para todos. A plateia parecia atenta novamente. Olhem! Vejam como isso pode mudar não só a produção, mas o modo como cuidamos da terra. A esperança renascia entre eles. Mas a batalha ainda não tinha terminado. Carlos não estava satisfeito e lançou um novo desafio. Se você acha que isso é o máximo que pode fazer, vá em frente. Prove para todos nós que a sua ideia é realmente tão boa. Essa provocação o deixou inquieto, e José sentiu o peso de toda a cidade nos ombros. O que ele faria agora? O desafio havia se intensificado. O que ainda estava por vir poderia mudar tudo. José sentiu seu coração acelerar. Carlos tinha o talento de criar tensão, e agora, com o desafio lançado, a pressão parecia oprimir ainda mais. O que eu faço agora? Pensou, já se perguntando se era capaz de dar um passo adiante. Ele olhou em volta, encarando os rostos da plateia que o observavam com curiosidade e ceticismo. Ana, Maria, e até mesmo Pedro o incentivavam com olhares de esperança. Calma, José, lembrou-se das palavras que Ana sempre dizia. Cada desafio é uma oportunidade para crescer. Ele respirou fundo e vislumbrava agora uma possibilidade. Era o momento de arriscar, de trazer à tona não apenas números, mas uma visão. Claro, Carlos, respondeu José, firmando a voz. Se você quer ver algo mais impactante, eu vou demonstrar não apenas como economizar água, mas como podemos transformar completamente nossa abordagem à agricultura. Vislumbres de confiança começaram a florescer em seu interior. Além do sensor, eu desenvolvi um novo protótipo, José declarou, a excitação começando a tomar conta. Um sistema automatizado que não apenas monitora a umidade, mas também analisa o solo e as condições climáticas, ajustando a irrigação em tempo real. As palavras fluíam, e ele sentia a energia ao seu redor mudar. As pessoas começaram a murmurar entre si, curiosidade crescendo. Vamos lá, murmurou Maria, enquanto Pedro fazia gestos de apoio. O coração de José pulsava com a certeza de que o próximo passo era agora. Ele se dirigiu para sua mesa improvisada, movendo-se com determinação. Começou a conectar novos componentes, explicando cada parte do sistema enquanto trabalhava. A plateia parou para observar atentamente, e a atmosfera era quase palpável. Carlos, por outro lado, estava em silêncio,
sua expressão agora mais séria. Este sistema também tem um aplicativo que os agricultores podem acessar diretamente. Com ele, é possível visualizar a saúde das colheitas, o que permitirá tomar decisões rápidas e eficazes. Isso, com certeza, vai elevar nossa produção e reduzir custos. José fez uma pausa para olhar nos olhos de cada pessoa, incluindo os de Carlos. Estamos falando de um futuro mais sustentável para todos nós. Nesse momento, o silêncio era ensurdecedor, e a tensão que antes oprimia a cena agora criava espaço para algo novo. Ele ligou o sistema, e, como se a natureza estivesse em sintonia, todos puderam ver o sensor atuando de forma sincronizada com o monitoramento das condições do solo. Uma luz verde piscou no painel, sistema em operação. Pedro deu um grito de alegria, e Ana segurou a mão de José, cheia de emoção. No entanto, Carlos não parecia satisfeito. Muito bem, você impressionou, disse, tentando manter a sensação de controle. Mas e se falhar de novo? E se isso não provar resultados no campo? Estou interessado em números, José. Queremos certeza. José sentiu o puxão da insegurança novamente, mas lembrou-se das pequenas vitórias que ele e sua família conquistaram juntos. Se não arriscarmos, não saberemos o que somos capazes de fazer. A agricultura sempre foi sobre adaptação, e é isso que estamos fazendo, mudando para um futuro que pode beneficiar a todos. A multidão começou a murmurar, a atmosfera agora estava em ebulição. O que mais José poderia mostrar? Ele lançou um olhar para sua família e viu não apenas apoio, mas amor. A verdade é que, independentemente de resultados, o que estamos fazendo aqui é um passo importante ao lado das novas gerações. Estamos juntos, certo? E não irei desistir tão fácil. Mas quando pensou que estava a caminho da vitória, um estrondo ecoou e uma sombra se projetou sobre o campo. Era uma grande máquina de Carlos, que se aproximava, engolindo a cena com sua imponente presença. Algo estava mudando no ar. O que Carlos estava planejando agora? A tensão se intensificou, e José sentiu que sua determinação enfrentaria um novo desafio. José paralisou por um instante, a imponente máquina de Carlos se aproximando como um monstro vagarosamente revelando suas garras. Os espectadores se tornaram estáticos, a excitação do momento agora misturada com uma ponta de apreensão. O rugido das engrenagens da máquina era quase ensurdecedor, ecoando em suas cabeças e fazendo o coração de José disparar. Isso é só mais um truque para desestabilizar você, sussurrou Ana, apertando sua mão. Maria e Pedro se aproximaram, formando um escudo humano, mas José sabia que o grande desafio estava ali, bem na sua frente. A máquina que Carlos operava era um modelo de última geração, projetada para otimizar a produção em larga escala sem temor pela sustentabilidade. Veja bem, José, Carlos chamou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Enquanto você brinca com dispositivos amadores, eu trouxe o que há de mais moderno. Um verdadeiro avanço para a agricultura. Ele apertou um botão e a máquina começou a executar uma série de processos automáticos, borrifando nutrientes e água de maneira precisa em uma plantação já implantada nas proximidades. Resignado, José viu que os olhares da plateia agora se distorciam entre a admiração e o susto. Mas, em seu íntimo, algo despertou. Ele se lembrou das histórias do avô, que sempre dizia que a verdadeira força da terra residia na conexão entre o homem e a natureza, não em máquinas frias que não sentiam a vida que pulsava na terra. E essa ideia clara e vibrante começou a reacender aquela centelha de confiança que parecia distante. Carlos, isso é impressionante, José disse, buscando um tom pacífico, enquanto lutava com seu nervosismo. Porém, a tecnologia deve ser nossa aliada, não uma substituta para a conexão que temos com as plantas e o solo. Ele olhou ao redor e viu sua família, seus amigos, e a união entre eles se solidificando como um ombro forte. O que estou propondo não é só sobre eficiência, mas sobre transformar nossa forma de lidar com a terra. Esta máquina pode ajudar em muitos aspectos, mas o futuro que buscamos precisa ir além da velocidade de produção. Ele se virou para os espectadores, suas palavras saindo com cada vez mais determinação. Precisamos cultivar o respeito pelo que produzimos. Imagine uma integração. Combinar a sabedoria dos agricultores com a tecnologia sustentável.
Um sistema que não só economiza água, mas também respeita a essência da agricultura brasileira. No meio da apresentação, Ana fez um gesto furtivo para José, parecendo comunicar algo sem palavras. Ele captou a essência do desafio apresentado. Não era só uma competição para demonstrar potência, mas uma oportunidade de unir forças. E essa ideia o motivou ainda mais. Carlos, que tal unirmos nossas inovações? Eu posso aperfeiçoar o sistema com você. Juntos, podemos fornecer o melhor de dois mundos. Carlos fez uma pausa, claramente surpreso. Os olhares da plateia se voltaram para ele, esperando uma reação. O movimento dentro do peito de José pulsava com uma esperança renovada, como um sol cedindo o amanhecer. A multidão começava a murmurar em discussão, a ideia de colaboração era nova e sedutora. Mas antes que Carlos pudesse abrir a boca, uma sirene ecoou através do campo e uma nuvem escura começou a se formar no horizonte. O tempo estava mudando rapidamente e uma tempestade se aproximava, trazendo consigo um sinal de que o verdadeiro teste estava prestes a começar. José sentiu um arrepio na espinha. O clima não estava previsto, falou alguém na multidão, o pânico começando a surgir. Ele olhou para Ana e os amigos, a ansiedade tomando conta. Estava tudo perfeito, mas agora uma tempestade ameaçava descer sobre eles. O que aconteceria com o protótipo de José e a grande máquina de Carlos se o céu realmente se abatesse? O clima estava prestes a mudar, e a batalha que se desenhava poderia definir não apenas seus destinos pessoais, mas de toda uma colheita. Poderiam eles encontrar um caminho juntos, ou a tempestade se tornaria um divisor de águas irreversível? José sentiu uma virada repentina de vento, uma brisa não anunciada que agitava os cabelos e trazia consigo o cheiro forte de chuva. A terra já secava sob seus pés, e agora a expectativa de um aguaceiro tumultuava o ar. Ele lutou contra a ansiedade, as palavras de Carlos ainda ecoando em sua mente. O que poderia acontecer com sua ideia se a tempestade chegasse? Atenção, todos! Carlos gritou, fazendo um gesto amplo com as mãos. Essa chuva vai arruinar qualquer interação entre máquinas e plantas. Ninguém conseguirá trabalhar assim. Seu tom era de triunfo, e as palavras pareciam ressoar como um aviso. Os espectadores, que antes murmuravam sobre a colaboração, agora pareciam hesitar em suas decisões. José respirou fundo. Era como se a tempestade estivesse testando mais do que suas inovações, estava colocando à prova sua conexão com tudo que amava. Ele olhou para Ana e viu uma chama de determinação nos olhos dela. Maria e Pedro também trocavam olhares, carregados de uma confiança silenciosa. Aqueles eram os laços que o impulsionavam, e ele não poderia deixar que o medo os dominasse. Carlos, talvez a chuva não seja um obstáculo, mas uma oportunidade. José chamou, ajustando sua postura. A emoção em sua voz fez a multidão parar para ouvir. A natureza sempre nos dá chance de aprender. Vamos usar essa tempestade para mostrar que a harmonia entre tecnologia e agricultura pode resistir a desafios. Ele caminhou até a borda do palco improvisado, a maré de espectadores o observando com expectativa. Se a máquina de Carlos é realmente tão boa quanto ele diz, por que não testamos sua capacidade de adaptar-se em condições adversas? Vamos reunir nossas forças e trabalhar juntos. Se a nossa proposta for verdadeira, não devemos temer o tempo. Um murmúrio começou a crescer entre a multidão. Algumas pessoas acenavam com a cabeça, outras pareciam refletir. A ideia de resistência, união, capacidade de adaptação em tempos difíceis, tocava os sentimentos de muitos. Neste momento, a chuva começou a cair, fina e tímida, como se a natureza estivesse escutando. Isso é só o começo, disse um homem idoso ao fundo, alguém que José reconhecia como um agricultor experiente de sua comunidade. A terra sempre se recupera se cuidarmos dela, e nós também. Carlos, aparentemente desconcertado, desviou a atenção, tentando recompor-se. Então é isso que você quer? Um show de improviso sob a chuva? A pergunta soou como escárnio, mas José percebeu um leve tremor na voz de Carlos. Só posso imaginar o que vai acontecer com seu projetinho. José não hesitou. Agora era hora de agir. Sim, mas com uma condição. Se a nossa colaboração flopar, eu desisto.
Se não, você também. Ele estava sendo audacioso, mas uma centelha de confiança cresceu dentro dele. E a plateia começou a apoiar a ideia, muitos aplaudindo, outros gritando palavras de incentivo. A chuva começou a cair mais forte, mas nenhum deles parecia querer desistir. José olhou para Ana e viu seu sorriso, refletindo o mesmo fervor que queimava dentro dele. Eles estavam decididos a mostrar que, independentemente da tempestade, a união entre o homem e a máquina poderia florescer. Sob a pressão crescente da chuva e os ecos das máquinas rugindo ao fundo, uma pergunta pairava no ar. Será que essa era a verdadeira virada para a agricultura? Poderiam eles, juntos, transformar essa situação em uma inovação sem precedentes? O desfecho daquele dia já estava sendo moldado, mas ele sabia que o pior ainda estava por vir. Enquanto a tempestade se intensificava, as próximas horas prometeriam não apenas um desafio, mas uma chave para um futuro desconhecido. Como seriam os próximos passos diante dessa força da natureza? José sentia a terra vibrar sob os seus pés, a água se acumulando em poças, refletindo o horizonte cinzento. A expectativa estava no ar. Ele podia ouvir o som da chuva se intensificando, tamborilando nas folhas e criando uma sinfonia caótica. As palavras de Carlos ainda estavam frescas em sua mente, mas agora não havia espaço para dúvidas. A união e a força de sua comunidade eram mais poderosas do que um frenesi de desânimo. Vamos lá, turma! Juntos! Gritou Ana, a voz dela cortando a chuva como um raio de luz. As pessoas começaram a se mover, as máquinas se preparando para o que estava por vir. José sentiu um novo impulso, um desejo ardente de vencer, não apenas por si, mas por todos que acreditavam na mudança. Ele olhou para o céu, que parecia brigar com a terra, e fez uma promessa silenciosa: não desistiria. Enquanto a água ia tornando o ambiente um lamaçal, as últimas dúvidas foram se dissipando. José se lembrou de sua infância, quando corria pela chuva com os amigos, rindo e correndo como se cada gota fosse uma bênção. Agora, estava do lado oposto, mas o sentimento era o mesmo. Cada gota trazia uma esperança renovada. Carlos, vamos lá, prove que sua máquina é melhor. Ou vamos acreditar no que podemos fazer juntos, provocou José, buscando na voz de Carlos a mesma determinação que ele buscava. A tensão na atmosfera era palpável, e os olhares do público se alternavam entre expectativa e ceticismo. Mas uma murmurada de apoio começou a ecoar. O homem mais velho voltou a falar. A gente já sobreviveu a tempestades piores, disse ele, com uma sabedoria que cortava a umidade do ar. Se aprendermos a dançar na chuva, a vida pode ser doce. Sem hesitar, os jovens da comunidade trouxeram a máquina de José para o centro do palco improvisado, onde a chuva começou a formar uma carência entre as serras de grama. Ele se posicionou ao lado do equipamento, com a dedicação de um artista no palco diante de uma plateia ávida. Enquanto isso, Carlos tentava ocultar sua insegurança. Não se esqueça, José, se isso não funcionar, você está fora. Desafiou de uma forma que misturava raiva e desdém. Mas havia um brilho inquieto em seu olhar. José balançou a cabeça em resposta e, com um sorriso, respondeu: eu também aceito seu desafio, Carlos. Vamos mostrar ao mundo que a colaboração pode ser mais forte que a competição. O momento estava gravado na memória de todos. As máquinas começaram a funcionar, os engenheiros e os agricultores se uniram, cada um trazendo sua experiência e habilidades. Era uma dança, uma sinfonia, uma batalha contra os elementos. E a chuva, antes vista como um inimigo, agora era um aliado, ajudando a moldar a transformação. O equipamento começou a processar a terra, irrigando os campos com um sistema inovador que ajustava as quantidades com base no clima. As pessoas se animaram, vendo como a máquina reagia rapidamente às condições adversas. José se virou e viu sorrisos, rostos iluminados pela esperança. Mas, como em toda tempestade, uma nova onda de vento surgiu, anunciando uma mudança brusca, e um ruído ensurdecedor cortou o ar. Bem ao longe, uma sombra se aproximava, algo que se destacava no fundo da tempestade. O que é aquilo? Ana gritou, o olhar dela fixo na linha do horizonte. José sentiu seu coração acelerar. Aquela forma vinha na direção deles, e por um instante ele temeu que a natureza pudesse ser mais poderosa que seus esforços.
Um calafrio percorreu sua espinha ao perceber que a batalha estava só começando. O que estaria se aproximando daquela forma? Seria sua oportunidade ou um novo obstáculo? Todos os olhares se fixaram na direção da luz que se aproximava, e ele sabia que precisava agir, antes que fosse tarde demais. José sentiu a adrenalina subir quando a sombra se tornou mais nítida, cada segundo parecia uma eternidade. Ele prendeu a respiração e buscou no olhar dos outros a mesma determinação que vibrava dentro de si. Ninguém se atrevia a desviar o olhar daquela direção, e um misto de curiosidade e medo pesava no ar. Preparar as máquinas, agora! Gritou Ana, tomando a frente enquanto a tempestade ameaçava intensificar. Suas palavras eram um bálsamo de coragem, ecoando no coração da comunidade. Os jovens se dispersaram rapidamente, ajustando os equipamentos com uma energia frenética. Neste momento, tudo se parecia uma verdadeira dança. José decidiu avançar. Ele deu alguns passos para frente, a chuva escorrendo por seu rosto, e conseguiu identificar a forma que se aproximava. Era um caminhão, mas não qualquer caminhão. As luzes brilhantes refletiam a força daquela combinação de metal e esperança. No lado do veículo, um letreiro imponente dizia: Município de Solidariedade. A porta se abriu com um rangido, e um homem robusto, de cabelo grisalho e um sorriso largo, desceu do caminhão. Era o prefeito, que havia sido um defensor da comunidade desde o início da crise. A multidão se aglomerou, entre sussurros e olhares surpresos. Fiquei sabendo do que vocês estão fazendo, e quero me juntar a vocês. Anunciou o prefeito, com a voz forte que carregava firmeza e apoio. Essa máquina pode ser a chave, mas a verdadeira força vem do coração de cada um de vocês. Os ânimos se elevaram. José sentiu um calor crescente na barriga. O prefeito não apenas trazia a presença, mas a promessa de um impulso extra, de recursos que poderiam ser decisivos. Estamos com você! Gritou um homem mais velho da plateia, com a mão levantada em um gesto de apoio. As palavras se espalharam, e um sentimento coletivo de esperança começou a se formar, como um fogaréu se alimentando da madeira. Vamos, José! É a sua chance! Ana gritou, num tom quase ritualístico. Mostre a todos o quanto você acredita nesse projeto. Com o coração batendo forte e o apoio da multidão pulsando em suas veias, José respirou fundo, se voltando para a máquina como se ela fosse um ser vivo. Ele olhou ao redor, cada rosto iluminado pela chuva e pela alegria, e firmou os pés no chão. As gotas que caíam eram agora aliadas, cada uma trazendo um novo ânimo para a batalha que estava prestes a começar. José ajustou a alavanca da máquina e iniciou o sistema de irrigação. O ronco das engrenagens se misturou ao som da chuva, criando uma nova sinfonia, uma harmonia que ecoava pela terra. As pessoas aplaudiram, a emoção explodindo nos olhos deles, refletindo a luz da esperança. Então, de repente, o clima mudou novamente, a força da tempestade parecia ameaçar ainda mais. José percebeu que a luz não era a única coisa que vinha a reboque daquela tempestade, ele sentiu o vento trazer algo mais, um cheiro, um aviso. O passado recente de sua pequena cidade voltava a se manifestar. O sistema funcionava, mas havia um eco de alerta na voz da natureza que não poderia ser ignorado. Uma sombra não apenas de temporais, mas de desafios reveladores. O prefeito olhou à distância, inquieto, e gritou para que todos se preparassem. Protejam as máquinas! Precisamos estar prontos para tudo! A ordem ecoou, e, enquanto uma onda de tensão aumentava, José se questionava, seria essa a tempestade que selaria seu destino? Ou a oportunidade de se reafirmar perante aqueles que duvidavam? A chuva continuava forte, mas o espírito de luta já estava instaurado. Respirando fundo, José decidiu que não cederia. E, na batalha da natureza contra os sonhos, ele sentia que precisava ser mais do que apenas um fazendeiro. Precisava ser o farol que guiaria sua comunidade. E então, enquanto os ventos se intensificavam e novos desafios surgiam no horizonte, ele soube que o verdadeiro teste estava apenas começando. O que mais estava por vir na tormenta que se aproximava? O vento uivava, e a chuva caía com força, deixando o chão lamacento como um campo de batalha. José sentiu as gotas fracas de esperança se transformarem em um torrente de insegurança.
Ele respirou fundo, tentando encontrar um centro em meio ao caos que se formava. O que antes parecia ser uma oportunidade brilhante agora se tornava um mar de incertezas. Adrenalina e nervosismo dançavam em seu peito. Enquanto os outros lutavam para proteger as máquinas, José viu Ana correndo de um lado para o outro, sua expressão cheia de determinação e coragem. Ela gritou instruções, mas seus olhos revelavam uma preocupação profunda. O prefeito também estava ali, organizando a equipe, mas algo no tom de sua voz deixou José inquieto. Uma sombra de preocupação cruzava o rosto do líder. Esse não é só um teste para você, José. É para todos nós, disse o prefeito, aproximando-se dele. Se a tempestade se intensificar, não podemos nos deixar levar pela dúvida. Nessa hora, o que importa é a união, a nossa determinação juntos. As palavras do prefeito penetraram fundo em José. Era a primeira vez que ele sentia que a responsabilidade que pesava sobre seus ombros não era apenas dele, mas de toda a comunidade. Nesse instante, tornou-se mais claro, não era apenas um fazendeiro lutando por sua terra. Era o coração de uma comunidade que se unia para um bem maior. Vamos, pessoal! Hora de mostrar a força que temos! José ergueu a voz, e a coragem que sentia dentro dele se espalhou como um fogo. Ele se sentiu mais forte. A multidão se aglomerou ao redor, e os rostos que antes expressavam medo agora irradiavam determinação. Juntos, eles eram mais poderosos. A energia de todos nós pode fazer a diferença! Gritou Ana. Cada um de vocês é uma peça fundamental. Esse projeto não é só sobre água, é sobre nós, nossa união, nossa luta. Com a tensão crescendo, o céu se escureceu ainda mais, e um trovão estrondou próximo, como se reagisse à bravura de José e da comunidade. Os ventos pareciam querer derrubar tudo, mas não conseguiram abalar a vontade de luta nas almas daquela gente. José ajustou suas luvas, sentindo a textura áspera, e se preparou para enfrentar a tempestade. Dividam-se em grupos e protejam as máquinas. Se algo acontecer, se unam. Foi o que José ordenou, sentindo uma onda de responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Ele era o líder e cada palavra dele valia mais que qualquer equipamento. Enquanto todos se organizavam, uma batida frenética de algo pesado fez seu coração disparar. Era um barulho anormal, um som que não pertencia à tempestade. Agarrou a lanterna e iluminou a direção de onde vinha o som, seus olhos arregalados de expectativa e medo. José, olha! Ana gritou ao seu lado, apontando para o horizonte. Uma nuvem escura, em forma de uma massa densa e ameaçadora, se movia rapidamente em direção à cidade. O pânico começou a se espalhar pela multidão, e a realidade daquela tempestade se tornava palpável. É uma frente fria, e ela está chegando rápido, disse o prefeito, sua voz firme apesar da gravidade da situação. Vamos precisar de coragem. Ali, sob a pressão do momento, José sentiu o peso do mundo. Ele sabia que não seria fácil, mas a esperança tomava forma em cada respiração que oferecia. Não poderia deixar que a tempestade apagasse a luz que acendera na comunidade. Estamos juntos nessa! Vamos mostrar ao mundo quem somos! Gritou, ergueu os braços e sentiu as vozes se juntarem, ecoando pela tempestade. E enquanto a escuridão se aproximava cada vez mais, nascia uma nova força entre eles. O que mais a tempestade tinha reservado? E, mais importante, José estava preparado para tudo isso? José sentou-se na estufa improvisada, suas mãos trêmulas segurando um copo de água. O som da chuva batendo no telhado ecoava como um mantra, acalmando sua mente agitada. A tempestade que antes parecia uma ameaça agora era uma bênção, uma oportunidade de renovação. Ao seu redor, a comunidade estava unida, todos trabalhando para proteger os projetos que poderiam mudar suas vidas e a forma como cultivavam a terra. O prefeito, determinado e vigoroso, estava ao seu lado. Precisamos criar um sistema de contenção. Não podemos deixar que a intensidade da chuva atrapalhe o progresso, disse ele, organizando os voluntários. A cena era como uma grande orquestra, cada pessoa desempenhando seu papel com coragem e comprometimento. Vamos usar lona para cobrir os equipamentos e desviar a água, gritou Ana, em meio ao barulho.
As vozes ecoavam, e um sentimento de esperança parecia flutuar no ar. José observou sua filha, cheia de vitalidade, e se lembrou de cada sacrifício que havia feito. Ele sabia que o futuro dependia deles. Carlos estava ali também, observando de longe, calado e pensativo. O fazendeiro não pôde deixar de notar que a expressão do rival havia mudado. Ei, José, ele finalmente falou, hesitante. Pode até ser que você tenha algo a ensinar, se conseguirmos sobreviver a isso juntos. As palavras soaram estranhas, mas José apenas assentiu, reconhecendo a fragilidade humana em meio ao caos. Se estamos fazendo isso, então vamos fazer juntos. José respondeu intensamente. Essa tempestade não definirá quem somos. É hora de mostrar que, mesmo na adversidade, podemos transformar desafios em oportunidades. Com cada pessoa trabalhando em conjunto, a pressão que antes sentia começou a se dissipar. As palmas se uniam, gritos de encorajamento reverberavam pelo ar. Enquanto protegiam os equipamentos, José lembrou-se das palavras sempre ditas pelo seu avô: a terra fala, meu filho. Aprenda a escutá-la. E era isso que ele estava fazendo, escutando a terra, a chuva e sua comunidade. A tempestade, em vez de ser o fim, simbolizava o renascimento. As gotas de chuva começaram a suavizar a terra, e José percebeu que era na união que encontrariam a força necessária. Olhando ao redor, ele dizia a si mesmo que não era apenas um simples fazendeiro. Ele era um facilitador de mudanças, um catalisador de esperança. Finalmente, à medida que a intensidade da chuva diminuía e o sol começava a aparecer através das nuvens pesadas, um arco-íris se formou no horizonte, como uma promessa de um novo dia. A comunidade estava mais unida do que nunca, cada pessoa compartilhando sorrisos e abraços de gratidão. O suor e a luta valiam a pena. José se virou para Carlos, e com um sorriso genuíno, disse: vamos trabalhar juntos, dividir o conhecimento. O que você acha de unir tecnologia ao respeito pela Agência da Terra? Carlos retractou um sorriso envergonhado, a tensão entre eles parecia ter se dissipado. Quem diria, hein? O fazendeiro e o gerente se unindo nas raízes da terra. Carlos respondeu com uma leve risada. A plateia começava a aplaudir, e a alegria enchia o ar. E ali, sob o céu que brilhava novamente, José sentiu que havia não apenas vencido um desafio, mas também ressignificado seu propósito. Cada gota de chuva trazia consigo o peso da antiga dor, agora transformada em um novo vigor. No final do dia, enquanto a família de José se juntava ao seu lado, uma coisa se tornava clara: não importava quem você era ou de onde vinha, a verdadeira força estava na união, na fé, e no amor à terra. E assim, a cidade de Campo Verde ressoava com sentimentos renovados. Para eles, diariamente, a vida poderia se transformar em uma colheita abundante de esperança, respeito e inovação. E se você está emocionado com essa história e quer acompanhar mais momentos como este, precisa se inscrever agora no canal. Não perca a chance de ver as próximas histórias emocionantes que vêm por aí. Deixe um like para mostrar seu apoio e ajude a alimentar o algoritmo que possibilita tudo isso. Comente suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. A hora é agora, faça parte dessa jornada incrível.